Boa noite, pessoal, tudo bem? Se alguém puder confirmar aí que o som tá bom, eu agradeço. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando. Vamos ver se o Bernardo já está conosco aqui. Então, pessoal, boa noite a todos. Isso vai ser nossa primeira live aqui através do Instagram do Novo, né? Tentando nos adaptar aí a esse novo modelo de estilo de vida que nós estamos é, vivenciando agora nas últimas semanas e provavelmente por algumas outras semanas. O Bernardinho já está aqui, vou convidá-lo e a gente começa o nosso bate-papo. Boa noite, Bernardinho. Tudo Oi, bem? Eduardo, tudo bem? O som tá bom? Tudo certo? Ótimo. Ok, Muito obrigado ótimo. aí pela tua disponibilidade para trocar uma ideia conosco. Sempre um Essa prazer. nossa fazer um bate-papo aí através dos nossos canais, né, do nosso Instagram. Bom, primeiramente, gostaria então de apresentar o Bernardinho, certamente dispensa apresentações, mas nosso multicampeão aí, como treinador, como técnico de vôlei, como jogador de vôlei, além de empresário, né, e político também, né? A gente pode incluir como político também, filiado ao Novo, foi um dos nossos embaixadores e hoje é o presidente do conselho curador do partido. Então, Bernardinho, eu gostaria de começar esse bate-papo com você contando um pouquinho como é que foi a sua vinda para o Novo, como é que você conheceu o partido, como é que você chegou aqui na instituição. Vamos lá. Eu, primeiro, é até bom contar essa história que as pessoas não conhecem às vezes. E, obviamente, a imprensa critica. Uma vez, quando eu me associei ao Novo, antes de me filiei ao Novo, eu recebi uma crítica de um colunista famoso aqui do Rio de Janeiro. A Bernardinho começa na política, mas é da velha forma, porque mudou de partido. Na realidade, a minha aproximação com a política surgiu em 2014, depois do Mundial de Vôlei, um pouquinho antes, ou 2013, perdão, um ano antes das eleições de 2014. O então governador de Minas, o senador Jaécio Neves, que era conhecido de amigos meus, me convidou para um papo, eu conhecia pouco, assim, tal, na época, né, para falar de política. Ele e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinham essa ideia de me lançar candidato em 14 ao governo do Rio. E aí eu falei, não é a minha praia, etc. Mas, enfim, houve um certo processo, né? Os políticos da velha guarda são sedutores, né? E eu fui a uma reunião com eles em São Paulo. E eles, então, apresentaram projetos, por que eu poderia ser um bom candidato, etc, etc, etc. Isso era um ano, porque naquela época você tinha que ter um ano de filiado, agora são 6 meses para poder se candidatar. Uhum. Então era, né, quase final, ali, meados de 2013. Ok. E aí eu disse, olha, eu não tenho intenção, não é minha praia, não conheço muito, acho que assim, quero poder ajudar de uma outra maneira, mas não como candidato, não como representante, acho que não tenho muito jeito para isso, enfim. E aí eles falaram, olha, você tem essa, e explicaram da questão burocrática. Essa ficha aqui você assina. Se porventura daqui a pouco você vai ver, não tem nada a ver, você pode rasgar, não tem problema nenhum, etc. Tal. E aí eu, ok, assinei, e aí a coisa andou. Em janeiro, eu tomei a decisão final que eu não me candidataria a nada, etc e tal, e fui comunicar a eles. Em Brasília, Brasília, inclusive saí de onde eu estava em Berlândia, fui lá. E aí, enfim, acabou a minha participação, digamos assim. E nunca fui filiado. Teve essa ficha que nunca representou nada, para mim não representou nada. Né? Uhum. E eu conheci o Novo, né? E vale a pena, as pessoas vão a falar, ninguém conhecia os fatos que vieram à tona depois em relação, né, ao senador Aécio Neves. Portanto,
tomei a decisão num momento totalmente diferente, quer dizer, de conversar e falar, em um momento diferente, que hoje jamais aconteceria uma aproximação de qualquer natureza. Ok. E conheci o Novo através de amigos comuns, conheci o João Moedo, me apresentou o projeto Novo em 2016. 2016, as eleições para a Prefeitura do Rio e ajudamos na eleição dos vereadores no Rio, enfim, no Brasil, a primeira eleição que o Novo participava. E, obviamente, como em qualquer empresa, em qualquer time que você se engaje, há de haver uma comunhão de valores. Né? Então, os valores do Novo, aquilo que estava sendo proposto, apresentado, e a construção do Novo, obviamente, ela tocou muito mais em mim do que eu sequer conhecia bem, mas né, eu era mais pro lado do PSDB do que do outro lado, como as coisas estavam naquele momento lá atrás, mas não tinha nenhuma grande inspiração, nenhuma grande paixão pelo processo. E o Novo realmente ele tocou. De primeira vez eu me envolvo, né, doando para pessoas aqui no Rio, para o partido, tentando ajudar no processo de eleição dos nossos primeiros representantes, né, no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma geral. E me aproximei do João, como representante do Novo, mas do Novo, de uma forma geral, das pessoas. E muitas das pessoas que aproximaram, algumas eu conhecia, outras não, conhecia no processo. E, obviamente, o alinhamento de valores é a coisa mais importante. Né? Eu acho que é um momento até muito interessante nós falarmos sobre isso, porque é o momento de nós revermos os nossos valores. Acho que o crescimento, existe uma coisa no mundo empresarial e entendendo o Novo como um projeto, o crescimento, ele põe em xeque muitas vezes a cultura. Nós conseguimos manter a nossa cultura forte, com um crescimento como o Novo está tendo, acelerado, né? Cultura tem a ver com valores. Né? Existe uma frase que eu acho que é muito interessante, que é deixa eu pegar aqui, de quem é? É do Bezos, que ele diz o seguinte: disagree and commit. Nós podemos eventualmente discordar em algumas coisas, e vamos discordar a tantos assuntos, inclusive isso da liberdade, né, de pensamento, etc. Mas nós não podemos ter desalinhado com nossos princípios e valores. Essas são as questões mais importantes. Né? Acho que é um momento interessante nós conversarmos um pouco sobre isso, afinal de contas estamos crescendo, né? Estamos em um processo de aprovação e né, nos aproximando das eleições, né, municipais. Então, há muito a ser, digamos, debatido e refletir. Esse é um momento de grande reflexão, já que nós não podemos, né, sair para muitas coisas, há um pouquinho mais de tempo, importante, a crise nos faz, onde refletir, e a gente está refletindo naquele que é o nosso projeto maior, que é o nosso país. Né? É o nosso município, é o nosso estado, mas é o nosso país, porque, né, a coisa se dá no município, efetivamente. Então, é um momento muito importante nós pensarmos de uma forma muito séria e muito responsável, né, o futuro das nossas tribos, digamos assim. E é muito legal o que você comentou a respeito da comunhão de valores que trazem para mais até do que a convergência de ideias, porque nós vamos divergir, isso é natural, né? Se quiséssemos ter um partido que representasse 100% das nossas posições a respeito do dia a dia, do nosso cotidiano, teríamos que ter 220 milhões de partidos, né? Seria completamente inviável. E a ideia do Novo é justamente essa, trazer pessoas que compartilham, que pensam mais ou menos parecido, mas que comunguem dos mesmos valores. Né? Esse no final das contas, o grande desafio. E, Bernardinho, no passado você acabou atuando como embaixador do Novo durante a campanha das eleições gerais, na campanha do João Moedo e também dos nossos deputados federais e estaduais. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência de estar na linha de frente de uma campanha e quais conselhos você poderia dar para os nossos futuros candidatos agora de 2020? Lembrando que nós vamos lançar em 46 municípios no Brasil todo, né? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi essa experiência. Foi uma experiência muito rica, né? Poxa, rodei o Brasil, fiz muita coisa, conheci pessoas incríveis, não apenas aqueles que foram eleitos, mas outros que não foram eleitos, mas que fizeram trabalhos espetaculares. Existia um senso comum, eu digo isso em todos os lugares que eu fui, todas as pessoas que acabaram, né, nos representando nas eleições, tá? Não apenas que foram eleitos, são nossos representantes, mas que estavam na corrida, né, com o Novo. Primeiro havia um senso comum de servir. Uma coisa muito importante, que é o líder, né, ainda mais um líder no poder público, ele tem que ter claramente a ideia de que ele é um servidor. Ele está ali para servir, né, e não para se servir, como acontece na maioria das vezes. E eu pude sentir isso verdadeiramente das pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, né, de trabalhar com eles, né, em diversos eventos que nós fizemos no Brasil afora.
cada um da sua forma, cada um do seu jeito, com mais ou menos, né, intensidade, mas pessoas absolutamente dispostas né, a fazer política, né, não é, mas que não atuam como a velha política. Aqui nós vamos ter crítica, vamos falar, etc. Tal, e nós podemos aqui debater. O mais importante é o seguinte: democracia é o espaço para o debate. Então, se perguntar se eu concordava com todas as ideias das pessoas com as quais eu conversei e rodei pelo Brasil, não. Mas com a maior parte, sim, mas alguma coisa não. Mas não deixei de apoiá-lo, por quê? Os princípios e a forma de fazer as coisas, certamente, aqueles que estão lá me representam e aqueles que não entraram me representariam. Então, acho que isso é uma coisa importante. Para mim, foi um aprendizado muito grande, né? E eu vi, verdadeiramente, pessoas, né, de palcos, né, eventos muito cheios, muita gente fazendo e acreditando no projeto novo, que é algo de médio e longo prazo, de construção. Nós não podemos permitir também que o crescimento, sobre dois aspectos, ele comprometa a nossa cultura e nossos valores. Eu vou atropelar porque eu preciso crescer e preciso me eleger. Não. Os valores são esses. Há tantos temas, né, que são delicados e tal. Imaginar que 50, quantos nós somos hoje no Novo? Quantos filiados? Hoje nós somos 50 mil filiados, aproximadamente 50 mil filiados. 50 mil pessoas vão concordar em todos os assuntos, até seria, como diz Nelson Rodrigues, uma unanimidade burra. Então, agora, com princípios como esse, de liberdade, nós vamos debater os temas. E que bom que alguém possa me convencer de que minha posição é posição equivocada. Você pode ter certeza que aqui nós temos pessoas inteligentes, corretas, que ao identificarem, ao perceberem, né, por um argumento, né, correto, que a sua não é a melhor posição, eles vão mudar de posição. E isso realmente, na minha opinião, é o que o Novo representa. Algo que realmente tem esse tipo de princípio, de valor, né, do bom debate. A gente pôde assistir a tantas e tantas sessões da Assembleia Legislativa, da Câmara, dos Deputados, etc. Ou seja, os nossos candidatos, os nossos representantes preparados para o debate. Outros preparados para apenas desqualificar os outros. E, obviamente, desqualificar o próprio debate, porque não havia debate de nenhum tipo. Então, mas isso é um processo. E não adianta nós queremos ir para o mesmo... Né, aquela história, né? Você pode ser o leão da floresta. O leão da floresta, digamos, é o rei da floresta. E aí tem lá um gambá que está azucrinando a floresta. E alguém vem, poxa, tal... A leoa vem, mas é leão, o gambá está matando os bichos, está azucrinando aqui. O leão vai lá e mata o gambá, mas ele vai sair fedido. Nós não podemos descer, né, ao nível de que muitos daqueles que representam outros tipos de ideias, mas que não representam ideias nenhuma, né, porque não tem debate, não é por aí que nós vamos, que o Novo vai, obviamente, né, conquistar o espaço que ele vem conquistando e pode conquistar muito mais. Então, e às vezes tentam nos rotular ou colocar o rótulo de antipolítica, né? Que não é verdade, né? A maior prova de que nós não somos antipolítica é que nós montamos um partido político, nós acreditamos no sistema, nós acreditamos que esse é o caminho certo para fazer as mudanças que o Brasil precisa, né? O que nós não concordamos é com as práticas antigas da política. Então conta um pouquinho aí o que você vê a respeito desse rótulo que colocam no Novo e até mesmo em alguns movimentos antipolítica. A coisa mais fácil que tem para aqueles que... Primeiro é o seguinte, né? O Novo passou a ser rotulado e, entre aspas, atacado aqui e ali, porque não são políticos e tal, porque começou a incomodar, obviamente. Né? Claramente, né, mostrava posições que eram contrárias àqueles que se servem da política, que não estão dispostos a servir de forma alguma e nem de fazer nenhum tipo de sacrifício. Né? E vide aí o que tem acontecido. Né? Até as pessoas podem falar, não, mas ontem na votação, etc. Tal. Peraí, vamos debater e entender o porquê. Né? Porque na urgência da crise, eventualmente, né, nós podemos ter posições diferentes. Cara, vou deixar, mas precisamos que os estados sejam beneficiados. Então, a gente tem que entender que existe uma razão pela qual isso sim, mas que não deve ferir os nossos princípios. Então, esse tipo de... Primeiro, aceitar... os rótulos externos, eles têm como única a minha intenção é tentar desqualificar e enfraquecer o Novo. E a gente vem crescendo, vem fortalecendo,
né, vamos ter divergência? É claro que tem. Você acha que numa equipe de 15, de 12 não temos divergências? E eu volto ao disagreeing committee. Nós podemos discordar, mas nós nos comprometemos com um projeto de construir um país melhor, diferente. Né? Não é viver num país diferente, mas né, ir para um país diferente, mas viver e construir um país diferente. Isso a gente tem que realmente continuar tentando, perseguindo. Isso é um processo. E outra coisa, quanto a esses críticos e tal, se nós formos... Né, Churchill dizia isso. Nós temos uma visão muito clara. Nós queremos construir um país diferente, onde a política seja feita de forma diferente. Né? Ao dia de Key. Churchill dizia, se cada vez que na minha caminhada, que um cachorro que lata venha latir para mim, tal, eu parar para tirar uma pedra nele, eu nunca vou chegar lá. Então não é que nós não insensíveis, nós vamos, olha, reagir da forma correta, mas focar no que a gente tem que fazer. São ruídos em excesso e que tiram o foco daquilo que é a nossa missão diária, de engajar as pessoas, de mostrar quais são os nossos valores, de debater temas relevantes, de eventualmente sermos convencidos de que poxa, um outro argumento é mais forte, mais interessante do que o nosso. Que bom que isso aconteça, né? Porque senão nós seremos os rígidos e realmente nós seremos populistas na questão do debate, né? Da argumentação, que é o que deve permear a boa política. E o Novo paga um preço caro, pela sua independência. E esse preço é ser criticado por todo mundo. A gente é criticado pelo pessoal do Bolsonaro, depois a gente é criticado pelo pessoal do PT, uma hora dizem que a gente está apoiando o governo, uma hora dizem que a gente é contra o governo, e isso é simplesmente o fato de nós sermos independentes, né? De defendermos ideias. Como é que você vê essa situação? Como é que você percebe o Novo se encaixando dentro do contexto político brasileiro? E se isso, na verdade, no final das contas, é uma das nossas principais virtudes? Eu acho. Né? O novo é algo novo na política, literalmente novo na política brasileira. Isso incomoda, o status quo incomoda, né, o sistema que está estabelecido. Essa polaridade aqui e ali. Né? E o que, assim, eu confesso que eu não sigo diário, eu sigo o Novo e todas as ações do Novo, mas não o debate permanente da participação dos nossos, o que é legítimo. Mas eu vi pessoas já, eu vou sair porque o Novo critica. Né? Eu vou sair porque o Novo apoia. Então, se há aqui é porque nós estamos em algum lugar no meio do caminho. Nós apoiamos quando a gente acha que deve ser apoiado, as medidas do presidente, e vamos contra quando se acha que não é uma medida correta, né? De forma independente, porque nós somos realmente um partido independente. Né? Nós somos pessoas que pensam independentemente. Né? Então, eu acho que mesmo né, em situações que podem parecer conflitantes, eventualmente elas podem ser, eu acho que existe alguma coisa que está... numa empresa, eu sempre digo isso, se eu vou tomar uma decisão, vou tomar uma decisão em relação a alguma coisa, eu olho para os valores da empresa. Se aquela minha decisão não fere nenhum daqueles valores, é apenas um posicionamento em relação a algo, né, eu posso tomar aquela medida. Eu posso contrariar o pensamento de algumas pessoas, mas não contraria os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que nos une. Não há como termos essa qualidade, essa coisa de absolutamente igualdade de coisas. Mas, e volto a dizer, que bom que não tenhamos, porque eu vou ter uma argumentação diferente, isso vai me alimentar. Ou eu vou fortalecer o meu argumento para convencer a pessoa do diverso, né, do contraditório, ou ela vai me convencer e vamos melhorar com isso. Então, que a gente traga o debate, mas o bom debate. Também não vamos internamente começar né, a querer desqualificar por alguma coisa, sem argumentar. Vamos argumentar. Acho que essa é a coisa mais... É o convite a isso. E aos novos, né, nossos novos pré-candidatos, que se tornarão os candidatos, etc. Tal, que eles tenham em mente isso. Se eu for extrair um ponto apenas daqueles que eu convivi, com os quais eu convivi durante a última corrida eleitoral, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para realmente criar uma nova forma de fazer política, né? E no caso dos municipais e tal, é gestão, né? No caso de você realmente gerir aquilo, a gente espera poder também fazer um grupo de vereadores que dê algum tipo de apoio. Não é simples, né? Mas vamos ter que negociar eventualmente com a Câmara de Vereadores. Eventualmente não, tem que negociar quase que sempre. Mas a gente não pode, obviamente, nos afastar dos nossos princípios. Essa é a coisa mais relevante. E se preparar. Eu sempre falei de preparação, treinamento. Nós temos que nos qualificar. Né? Que um prefeito, né? Que um vereador, quais são as atribuições, o que realmente eu tenho que conhecer, qual é a área a que eu vou me dedicar no meu mandato. Então, a preparação é algo realmente muito importante
Não, porque eu tenho carisma, eu tenho essa popularidade, eu vou lá me eleger, o novo é legal, tal, bacana o movimento, mas peraí, né? Estudar, a negociação. Né? A gente tem que negociar, mas jamais os princípios. Né? Princípios não são negociados. Eu posso negociar o horário, a cor da camisa, o número que eu vou usar, mas valores e princípios não são negociáveis. Negociar é negociar, não é trapacear ou fazer negociatas. É argumentar, negociar da forma correta. Perfeito. E assim, entrando num assunto que você domina como ninguém, nós preparamos os nossos candidatos, nossos futuros parlamentares e chefes de executivo para serem líderes, não apenas representantes, mas para serem líderes, né? E como você sempre usou o exemplo, né, de que o exemplo arrasta, né? Liderar é através do exemplo, que é o principal caminho, o principal canal para a gente fazer as mudanças. O Novo traz isso para a sua instituição, né? Então, nós naturalmente já somos os deputados mais baratos, nós já somos mais baratos no sentido de ter menos custos para a Câmara, né? Conseguir construir, montar gabinetes e serem eficientes com um valor muito abaixo daquilo que costumeiramente os outros deputados acabam gastando. Então, o que você poderia falar para a gente a respeito disso e um pouquinho além, a respeito ainda de liderança, a situação que a gente vive hoje no Brasil, né? Em termos de lideranças políticas, nós temos prefeitos emitindo decretos acima de governadores, governadores contrariando o presidente. Como é que você vê essa situação toda hoje? Primeiro, é uma crise fortíssima de liderança. Vamos lá, vamos falar de liderança um pouquinho. Até vi alguém comentando, porque o Collor falava assim, então vamos falar sobre falar. Né? Lembre sempre de uma coisa, todos aqueles que estão pleiteando algum tipo de cargo e tal, as pessoas vão ouvir, escutar muito mais o que nós fazemos do que aquilo que nós falamos ou dizemos. Então é o exemplo. Então não é só, não, porque Tatão, você faz. Né? Hoje eu estava lendo alguma notícia, se não me engano foi o Daniel José, ou alguém que falou de alguns políticos do Equador, se eu não me engano, presidente Tatão, eles cortando seus próprios salários. Que tipo de economia aquilo vai gerar? Ela pode parecer insignificante, mas não é pela economia, né, monetária que aquilo vai gerar, é pelo exemplo que eles estão dando, efetivamente. Né? Vamos pensar na crise de hoje, né? Associação de restaurantes, etc. Tal. Olha, nós não vamos distribuir para os sócios durante um tempo. X tempo, porque a gente pode tentar manter a nossa equipe o mais possível, sem demissões, né? Proteger as nossas pessoas. Dar o exemplo é que eu posso, de alguma maneira, né, depois ter que tratar, negociar, mas dando o exemplo. Então, essas são realmente as coisas importantes. Disso a gente não pode se afastar. Né? Eu acho que os nossos filiados eles têm, sim, a obrigação de vigiar, de cobrar, mas no que diz respeito a esse princípio, a esses exemplos. Não é quando discordar de alguma ideia de alguém, não está errado. Não, peraí, isso é uma ideia, é uma posição dele. Mas ele, de alguma forma, ele contraria aquilo que é a nossa essência, de não usar dinheiro público para coisas que trabalhar com a máxima seriedade aquilo que é de todos, que é público, que é do pagador de impostos, etc. Então, tudo aquilo que diz respeito à nossa essência fundamental dos pilares, não é verdade? A gente tem que, aí sim, cobrar isso. Jamais podemos nos afastar disso. Mas eu diria, líderes, primeira coisa, dar o exemplo. Segunda, tão importante quanto, escutar, saber ouvir. Eu fui lá, passei um dia em Brasília com os nossos representantes. Grande orgulho da bancada, as pessoas incríveis, passar um dia. Mas Brasília não é uma ilha da fantasia, né? É uma ilha de terror, mas é algo assim. Eles não parece não escutar, não ouvem ninguém, estão lá no mundo à parte. Né? Então, quer dizer, a proximidade para escutar as pessoas, porque eu sou um representante deles, quer dizer, nós estamos ali para, de alguma forma, tentar equacionar as demandas e necessidades da população. Aqui nós estamos servindo, independente de terem votado, nós passamos a ser os representantes daquelas pessoas, da população. Então, eu acho que escutar, a gente fala muito de oratório, um político vai lá e fala, realmente o político tem, e até desenvolve o dom, desenvolve a capacidade da oratória, mas esquece daquela que é tão importante quanto a oratória, que é a escutatória. Ouvir as pessoas. Estando tão distantes naquele castelo, naquela torre, né, viram quase que Rapunzel, estão lá e ficam lá encastelados sem ouvir as pessoas aqui. Até com dificuldade, né, de trafegar em meio às pessoas. Passam a ser áreas especiais. Brasília tem eu vi isso, um ambiente onde as pessoas se acham totalmente especiais. Não entendem que não são apenas, eles são servidores. Em tese, são nossos servidores, né?
mas estão lá se achando que são eles é que vão ditar, né, os caminhos da forma como melhor lhes convir. Isso é realmente muito ruim. Então, dar exemplo, saber ouvir, servir, né, e para isso dar o exemplo. Eu acho que alimentar um certo inconformismo no seguinte aspecto, né? Nós não podemos, junto às nossas equipes, vamos falar dos nossos diretos aqui, né? É a disciplina do trabalho, né? Acho que é uma coisa muito importante de se trabalhar a disciplina, sabe, da entrega mesmo, sabe, como, né, grandes, né, digamos, soldados do processo, da missão lá, né? E comprometer as pessoas, olha, mas é o que dá para fazer. Não, desculpa, temos que encontrar uma forma de fazer um pouco melhor, né? A gente tem que, né, o que estava não é suficiente, não é bom, vamos buscar alguma forma de fazer. Então a gente realmente está não se conformar com aquilo que a gente acha que é possível. Acho que é importante que a gente mantenha esse espírito empreendedor na política, entendeu? Há muitos gargalos a serem, né, digamos, desbloqueados, né? E é da atribuição das pessoas capazes, competentes, com bons times. Saber montar um bom time é essencial, porque esse é um esporte coletivo. Claro que nós vamos ser enxutos na formação do time, ou seja, jamais perdulares, vamos realmente, né, porque não há necessidade daquilo que se coloca aí, mas obviamente escolher as pessoas que, naquela história, né, na política prática com essa, botar o parente um, o outro, certamente vai totalmente contra aquilo que o novo prega e que faz, e que tem feito. Montar um tremendo time e fazer a diferença na vida das pessoas. Essa tem que ser a nossa missão, né, no nosso dia a dia. E demora, né? Demora, porque isso demanda coerência, a coerência leva tempo para ser provada, né? E eu costumo brincar que o jeito mais difícil de você convencer alguém é tentando, né? E no final das contas, o exemplo é o caminho mais fácil, é o caminho mais concreto. Então, quando o pessoal fica criticando, até o Novo, dizendo que vocês fazem propostas demagógicas de economia ou contra o fundo partidário, não é nada disso, né? O que a gente quer dizer é que, olha, é possível fazer assim e incentivar e inspirar outros partidos e políticos a fazerem a mesma coisa, né? O caso do fundo partidário, do fundo eleitoral é clássico, entra até na questão da escutatória, é um clamor das pessoas, as pessoas não querem aquilo, a sociedade não compactua com esse tipo de política, e é uma das principais bandeiras do Novo e a gente vai batalhar até o fim. Estamos tentando devolver o fundo partidário desde o começo, não conseguimos. Tentamos colocar uma emenda, a emenda nem foi à votação na penúltima sexta-feira, várias situações em que nós somos boicotados no final das contas, a gente simplesmente quer devolver. A gente nem está obrigando os outros a fazerem isso. A gente quer dar o nosso exemplo, né? E muitas vezes, na política, no final das contas, você precisa da concordância, pelo menos da maioria ali na Câmara. E é uma coisa que você falou, Eduardo, você falou muito importante, porque como é difícil o processo, né? Resiliência talvez seja um termo muito importante para nós estarmos falando com os nossos, né, pré-candidatos, nossos futuros representantes, que eu espero que sejam muitos, porque eles serão criticados, porque eles estão indo contra um sistema, né? Então é difícil você implantar coisas, mas eles estão ouvindo o povo. Então, mas assim, o clamor que você falou, estão escutando as demandas da população, né? As defesas são as mais estapafúrdias para você, né, não usar o fundo eleitoral para aquilo que é prioritário, para você, né, sequer poder devolver aquilo que é seu. Por quê? Você vai estar fazendo algo que vai desnudar, né, a política desses outros partidos. Como é que eles atuam, o que eles precisam para se manter. Eles não têm um apoio popular, eles precisam do quê? De verba pública. Porque se eles são realmente representantes, as pessoas, eu tenho certeza que com mais ou com menos, as pessoas vão apoiar aqueles que eles acreditam que serão bons representantes para si e para as pessoas à sua volta. Então, isso vai acontecer. Então, a resiliência, porque eles serão criticados. E outra coisa muito importante que eu vejo, né, hoje você tem o fato da reeleição. Mas se eu fizer isso, eu não vou ser reeleito. Esqueçam, pelo amor, isso vai contra tudo aquilo que a gente acredita. É fazer aquilo que é certo. Por mais que possa parecer pouco conveniente, porque, poxa vida, se não for conveniente, eu não vou conseguir, então você não vai conseguir. Mas faz aquilo que é certo. Caso contrário, se nós formos permissivos em relação à questão
desses princípios, vão correr a essência do Novo. Né? E no longo prazo não vão conseguir sobreviver. Né? Você fala isso de uma empresa, você fala isso de um time, você fala isso de um partido político, que quer mais do que nunca fortalecer a sua cultura. Exatamente. E no final das contas, esse é o principal motivo pelo qual o Novo não usa dinheiro público. Lógico, evidentemente tem a questão moral, que a gente não considera esse um dinheiro nosso, esse é um dinheiro que deveria estar junto à sociedade, para as prioridades da sociedade brasileira, que são claramente não é manter partido político, né? Mas principalmente para que o Novo se mantenha fiel aos seus princípios e valores. Porque ao sermos financiados pelos nossos filiados, pelas pessoas que acreditam nele, se em algum momento o Novo se desvirtuar daquilo que foi o combinado, né, que foi aquilo que foi vendido, simplesmente as pessoas vão parar de pagar, vão sair e o partido vai parar de crescer. Né? Então, por isso a importância também das pessoas que acreditam no Novo de se filiarem, de contribuírem. R$ 30 por mês ajuda a manutenção do partido, ajuda na expansão do partido. Né? Nós tivemos... É muito importante, porque assim, a gente acredita na meritocracia. Né? E se nós não demonstrarmos o mérito como representantes das pessoas que são... Se as pessoas que estão lá passam a não me representar, eu como um apoiador e um filiado ao Novo, não me representam mais, eu paro de contribuir. E as pessoas param e o partido morre. Não é verdade? Ela não cresce e acaba morrendo, sendo asfixiado porque ele perde. Então, acho que essa é a coisa importante. Alguém até comentou, não, porque nos grandes países também, países ricos, tem dinheiro público. Eu não estou dizendo o seguinte, vamos debater o tema. Mas um país como o nosso, o montante que é colocado, para que ele é colocado, de que maneira ele é colocado, para onde vai esse recurso, nós sabemos, são caciques, não é para eleger gente que não tem condições, eventualmente. Isso é hipocrisia, isso é que não existe. Né? Então, eu acho que a gente pode... E outra coisa, quando você não acredita que essa seja a forma, você quer devolver e não consegue, nós chegamos ao limite do absurdo. Olha, não queremos, não acreditamos nisso. Eu digo, não pode devolver. Mas se eu não posso devolver, o que vai acontecer? Não, porque eu estou, obviamente, desnudando aqueles que usam de uma forma com o mínimo irresponsável. É só parar e olhar o que os caras fazem com o dinheiro público. Eu estava em campanha, eu cruzei. Os privados e tal. É o dinheiro público, é o nosso dinheiro. Então, realmente é um absurdo. E até um levantamento feito pelo nosso pessoal da Câmara, o pessoal do Novo, mostrou que a maior parte dos recursos do fundão foram justamente para os candidatos com maior patrimônio. Então, não é uma boa desculpa isso. Além de, claro, inflacionar toda uma campanha, deixar tudo mais caro, né? Então, não faz tanto sentido assim para nós a utilização de dinheiro público. Distorce muito a representatividade política no Brasil. Os volumes são muito altos. A gente está falando aí de 3 bilhões de reais por ano, 1 bilhão do fundo partidário, 1 bilhão do fundo eleitoral e mais as isenções fiscais do horário eleitoral, que nem deveria mais existir, né? Acho que deu, né? Convenhamos. Então, são tantas mudanças que precisam ser feitas na Câmara Federal, né? No Congresso Nacional. E para isso, nós precisamos eleger pessoas que pensam do nosso jeito, né? Esse foi o objetivo da criação do Novo, era esse, né? Ter uma instituição para que a gente consiga colocar esse pessoal lá. E a manutenção ser feita por pessoas que acreditam nisso. 84% do financiamento do Novo vem das filiações. O resto são doações e alguma coisa da loja, né, de vendas de produtos da loja. E a gente mostrou que é possível crescer. Lá em 2016, nós lançamos candidaturas em 5 municípios e agora em 2020 vamos lançar em 46. É bastante, é um crescimento muito grande. Levando em conta que nós temos que abrir diretórios, encontrar dirigentes, encontrar futuros candidatos, fazer o processo seletivo desses candidatos, vamos ter custo de contabilidade, custo jurídico, custo de manutenção dos diretórios. Então, tudo isso necessita que nós consigamos trazer mais pessoas para dentro do projeto, né? Então, conta um pouquinho aí, qual é a tua expectativa para o Novo, nas eleições municipais. Você bem falou, né, que a vida acontece nas cidades, né? Realmente, o vereador é aquela pessoa que a gente vê todo dia, né? É uma relação diferente daquela que a gente tem com deputados estaduais e federais. Então, conta como é que vai ser a tua expectativa a respeito das candidaturas do Novo, de norte a sul no país aí, e da percepção da sociedade perante o Novo. Eu acho que, né, o processo de 2018 e a candidatura do João e das pessoas, né, que
na eleição, nas eleições majoritárias, como aconteceu em 2018, deu aquela visibilidade necessária e o projeto se tornou um projeto realmente de abrangência nacional, né? No Nordeste, no Norte, tem, né? Claro que a gente não consegue ainda, a gente tem que, obviamente, estar muito atento à questão da nossa cultura, do controle, né? Da eficiência na tentativa de manter um processo de excelência. Não dá para você, vamos manter em 500. Não há como, não há recurso, não há ainda, né, braços, né, capacitados e operando para que a gente possa ter ainda mais. São passos bem dados, que eu espero que, né, gerem frutos já nessa primeira eleição, porque eu acho que o que tem sido feito pelos nossos representantes tem claramente, né, repercutido na sociedade. Né? E as pessoas, você falou, as pessoas clamam por algumas coisas e o Novo, na sua modalidade, está muito alinhado com isso, está muito alinhado com essas demandas. Portanto, eu tenho assim, uma grande expectativa em relação às eleições, né, municipais, que eu espero que aconteçam, né, em novembro, né, enfim, que não haja, né, qualquer postergação, que as coisas aconteçam, né, tudo correndo bem, da forma normal e natural como vem acontecendo. Eu estou assim, bastante esperançoso, porque eu vejo isso, uma identificação cada vez maior das pessoas em relação àquilo que o Novo tem feito, as propostas que ele apresentou lá atrás e aquilo que os seus representantes têm, de uma forma, né, bastante consistente, feito nas suas áreas de atuação, né, nos seus estados, nos municípios, muitos deles, em Belo Horizonte, os nossos vereadores, são os nossos deputados de Minas Gerais, estaduais, e lá em Brasília, eu tenho acompanhado, né, o movimento deles todos e realmente eu tenho visto que há uma repercussão muito positiva. Isso vai, obviamente, gerar um movimento bacana em relação aos municípios. E o município é muito interessante porque é ali que você falou, o vereador que cruza permanentemente com as pessoas na rua. Ele não está naquela torre lá em Brasília, distante, onde ele pode evitar aquelas pessoas, né, que os elegeram. Pô, esse cara, por favor, aquilo está fazendo tudo diferente lá. Ali não. Você, entre aspas, presta contas diariamente. O que é interessante. Que se você, por exemplo, você vai poder argumentar, né, com as pessoas ali, que são as pessoas da sua comunidade, da sua tribo, entre aspas, como a gente diz. E eu acho isso realmente um processo interessante e de fortalecimento. Vai ser um momento que a gente, elegendo vários representantes, vai fortalecer ainda mais para 2022 virmos ainda mais fortes. Perfeito, né? E ainda um dos valores do Novo é a visão de longo prazo, né? E algumas cidades acabaram ficando de fora do pleito de 2020, o que é bastante doído, porque eu já passei por isso aqui em 2016, eu sou de Florianópolis, moro em Florianópolis, e Floripa não foi escolhida para ser uma das cidades que o Novo disputaria as eleições. E muita gente do partido acabou saindo, ficou chateado, normal, legítimo, mas o grupo que ficou deu continuidade, né? Depois elegemos um deputado federal nas estaduais, nas eleições gerais, e agora vamos ter a candidatura aqui em Santa Catarina em 6 municípios, né? Então, primeiro eu gostaria de, em nome do Novo, né, pedir para esse pessoal que ficou um pouquinho chateado por a sua cidade não ter sido contemplada, que se puder continue no projeto. O Novo ele tem um projeto para o Brasil, ele é de longo prazo, né? É muito importante que todos permaneçam. E eu queria ver de você, qual sugestão, qual dica, enfim, você poderia passar para o pessoal aí para que eles continuem conosco. Imagina se eu chegasse num time ou na seleção, tal, eu pego um atleta e falo, não, você vai para o banco agora que não é tua hora ainda. Né? Então eu vou embora, não quero. Olha, sabe, tudo é um processo. Né? O que é mais importante, se eventualmente, provavelmente, né, o partido pode ter errado, é feito de pessoas, pode ter errado, poxa, ele ter contemplado o município não outro, isso pode ter acontecido, por favor. Né? E se aconteceu e nós tivemos consciência de pessoas responsáveis, vamos pedir desculpas, olha, realmente poderíamos ter aqui e tal, ok. Mas é aquela história, eu acho que mais importante do que eventualmente a forma como aconteceu, eventualmente não escolhemos, um município não foi contemplado, é a intenção que a gente vê por trás disso. A intenção é uma intenção positiva, boa, de fortalecimento, de crescimento, né, responsável, sabe, com solidez, não fragilizando o movimento como um todo. Né? Então, se por acaso alguém sentiu, acho que a gente podia, olha, nos desculpem, mas existia um porquê. Né? Muitas vezes, Bernardo, foi muito duro na forma, acho que você... Ok, mas a minha intenção é fazer o melhor.
Então, que as pessoas tenham essa convicção de que a intenção dos responsáveis no processo de seleção de municípios e pessoas é ter a melhor das intenções. Certamente não vai agradar a todos, vai contemplar. E se cada vez que fomos contrariados, não, agora eu vou mudar, porque... Mas se você veio, é porque você acredita nos princípios. Foi contrariado, digamos, meio que num desejo pessoal, fato, e com isso você, né, renega o projeto e vai se filiar eventualmente a um partido, com o qual você não se identificava até poucos meses atrás. Não me parece muito coerente. Né? O walk to talk, né? Faça aquilo que você diz. Aquilo, né? Então, acho que, para a gente pensar, também não estou aqui, acho que a reflexão é a coisa mais importante. Né? Isso é fazer, digamos, a boa política da argumentação. Vamos argumentar. Você pode ter um motivo forte. Argumente, faça. Né? Mas não é, não, vou sair porque não quero mais brincar. Mas parece uma decisão bastante individualista. Né? Isso aqui é um jogo de time, de equipe. Isso é uma coisa realmente muito importante. As pessoas muitas vezes estão aqui, vem aqui, vem ali. Eu acho que a gente tem que ter dentro da gente uma ponte. Assim, eu acho que eu tenho uma humildade suficiente para entender qual é a minha capacidade. Né? Eu tinha que, para me tornar um representante, para, né, pleitear alguma coisa e estar lá, eu acho que eu tinha que me preparar muito mais do que eu sou preparado hoje para um cargo público. Eu penso isso verdadeiramente. Né? Quando eu me engajei na campanha aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu vivo, mas com muitas pessoas eu fiz, do Marcelo Trindade, eu acreditava verdadeiramente nele como sendo um cara mais competente para aquela função de governador. E disse a ele: Marcelo, eu sou do Rio, você está vivo aqui. Vou te doar todas as minhas manhãs para trabalhar para você, voluntariamente. Vai fazer uma palestra para o pessoal da saúde, pessoal da segurança, vai no hospital. Eu seria um voluntário da equipe dele. Porque eu realmente acreditava que seria um grande. Como eu acredito, né, que o nosso pré-candidato, Fred Luz, pode ser um grande prefeito do Rio de Janeiro. E ele sabe que outras pessoas vão ajudar, como pode, dentro do possível, ajudar as pessoas que eu acredito que sejam ótimos candidatos, que farão, né, grandes ou legislaturas, ou, né, grandes executivo, grandes mandatos no executivo, de alguma forma poder ajudar dentro daquilo que é a minha competência. Eu não tenho a pretensão de imaginar que eu tenho uma capacidade maior do que eu tenho. Teve uma frase que você falou há muito tempo e aquilo me marcou bastante, que acredito que foi mais ou menos assim: se o meu atleta erra um saque num match point na final das Olimpíadas, a culpa não foi dele, a culpa foi minha. Eu não preparei ele suficientemente bem para aquele momento, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. Isso me lembra muito, eu faço um comparativo com as regras do novo que nós temos. O primeiro é a separação da gestão partidária da gestão pública, né? Nós temos os dirigentes que não podem ser candidatos, não podem ser políticos, não podem ser mandatários. E também o processo seletivo, que é a preparação desses candidatos para quando eles forem os nossos políticos, né, os nossos os jogadores, no final das contas, o cara que vai marcar o gol, o cara que vai fazer o ponto. Então, eu não sei se você lembra de já ter falado isso, eu tenho isso muito claro na minha memória. Eu digo o seguinte: a culpa pode até ser da pessoa, mas a responsabilidade é minha. Porque eu escalei, eu fiz, eu atribuí a ele. Aquela história de um prefeito, o secretário faz alguma coisa. A culpa é dele. Mas a responsabilidade é minha, porque eu o coloquei ali. Ele era o meu representante naquela área. Né? De uma certa maneira, o novo tem responsabilidade sobre uma série de questões. O cara pode ter culpa ali, mas, puxa vida. A pessoa fala no processo seletivo. Todo processo, e todo processo numa empresa, num partido político, num time, ele é aprimorável. Né? E é importante que a gente tenha esse mindset, essa mentalidade de crescimento, de aprimoramento. Eu acredito nisso. Né? O que eles chamam de o growth mindset, é um mindset de crescimento, 1% melhor. E o que eu tenho convicção é de que o nosso processo seletivo está melhorando, está sempre melhorando. Agora a pessoa fala, mas eu... Sim, ok, perfeito, provavelmente ele não é. Mas é o único que existe, processo seletivo em todos os partidos, e nós acreditamos que ele está sendo aprimorado. E ele tem que ser permanentemente aprimorado, porque tudo tem que ser aprimorado. Né? Nós temos que nos aprimorar, como gestores, como apoiadores, né? Como gente. Então, a gente tem que fazer. Estou vendo que o Danielzinho está aqui. Eu tenho uma, assim, literalmente, pode ir aqui, vou errar aqui, ali. Nós vamos errar. Mas tem um orgulho, primeiro, da coragem, de experiência dessas pessoas de terem se embarcado e lutado. Daqueles que não foram eleitos, muito orgulho deles também. Segundo, desses que estão lá, nos representando de uma forma aguerrida, são criticados. Lembre-se de uma coisa: a única forma de vocês não serem criticados
ainda mais num cargo público, onde você tem uma visibilidade, como eu, cargo público tem da seleção brasileira, eu fui muitas vezes apredejado, muitas vezes osanado, e vai ser assim. Você vira, né, de vilão a mocinho, são 2 pontos do vôlei. É uma atitude para cá e para lá, e você, né, pode ser reconhecido, reverenciado ou criticado e, né, enxotado. A única forma de você não ser criticado é não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo nada. Como nós pretendemos ser alguém, colocar a nossa posição, né, e fazer as coisas que nós acreditamos que são corretas fazer, nós seremos criticados. Eu lembrei disso porque estou vendo o Danielzinho aqui, a luta dele, né, na reforma da Previdência em São Paulo, pela educação em São Paulo, e como, né, os sindicatos e as forças, eles não vieram para o debate, eles vieram para o embate, literalmente, às vezes físico, né, o que é algo inadmissível. Inadmissível. Então, falo Kaizen, isso aí, melhor, progressivo. Então, assim, eu tenho muito orgulho das pessoas que têm a coragem, né, de realmente assumir essas posições e defender aquilo que eles acreditam que é o melhor. O que não quer dizer que eles tenham razão sempre. E se alguém vier, e tenho certeza que cada um dos nossos representantes, alguém vier com um argumento melhor e convencer que eles não estão, né, digamos, corretos, né, na posição deles, tenho certeza que eles são suficientemente corajosos para mudar de posição. Né? Inclusive, é aquela história da humildade e confiança. A humildade de saber que nós não temos razão em tudo, não conhecemos todos os assuntos. Mas a confiança de dizer isso. Eu não sei tudo, não estou capaz disso, eu preciso de alguém que me ajude. Então, isso realmente é muito importante. E um dos principais problemas que nós tivemos ao longo de toda a história curta do Novo foi tentar, na verdade, conseguir trazer pessoas de fora da política para dentro da política. Porque tem tudo aquilo que você comentou, tem a exposição, a pessoa, porque a gente fica nua em frente da sociedade, né? Então, que conselho, até para a gente encerrar, em função do horário que havíamos combinado, 50 minutos, mas que conselho você daria para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, ou que estão pensando no futuro serem candidatos, serem dirigentes do Novo, e vir para a área pública, espero que pelo Novo, evidentemente, mas que conselho você daria para essas pessoas nesse momento tão difícil que a gente vive politicamente no Brasil? Olha, eu vou dizer algumas coisas que eu ouvi e que eu senti de algumas pessoas, dos nossos mandatários e tal, e de pessoas anteriores que passaram por alguma função governamental e que tiveram êxito nas suas carreiras, tá? Pessoas às vezes mais velhas, até mais experientes que os nossos mandatários, que na sua maior parte é bastante jovem, mas a questão da juventude, a juventude de espírito, que é o mais importante, dessa vontade de fazer, de realizar, de crescer. Ele diz o seguinte: não há, né, uma recompensa maior e não há do que você conseguir algo que efetivamente gere um bem para a população, que impacte positivamente a vida de muitas pessoas. Né? Como assim, você ganha uma Olimpíada, você gera satisfação para milhões de pessoas. Ok, é uma sensação muito bacana, boa, de orgulho, de felicidade momentânea. Mas quando você consegue, né, provar algo, criar um projeto bacana, e você está num órgão governamental, você é um representante, aquilo dá certo, né? É aquela história. Compensa todo o esforço, segundo os depoimentos de todas as pessoas com as quais eu converso, de todo, digamos, né, o custo que você teve que pagar, o preço que você teve que pagar para chegar até ali, de críticas, de agressões, etc, para chegar até ali. Isso foi me dito por uma série de pessoas e eu acredito nisso, numa pequeníssima escala, pela minha atribuição, né, anterior, através da seleção, que é um cargo público, né, você realmente impacta muito mais daquilo que você jamais poderia, seja na iniciativa privada, com a empresa que você tenha, em coisas que você possa fazer, é um universo muito menor. Aquilo gera uma transformação muito grande e, digo a vocês, talvez seja, né, grande, que nos faz levantar e enfrentar as lutas que a gente tem que enfrentar, e as pessoas que estão nessa batalha, né, se levantam e vão de novo fazer, porque há algo muito grande, há um propósito muito maior que certamente vai gerar uma satisfação muito maior nessas pessoas que estão ali na batalha. Perfeito, né? E lembrando com aquela velha frase que diz que não importa se você não gosta de política, você vai ser sempre governado por aqueles que gostam, né? Então, ou aprende a gostar, ou faz sem gostar, mas não tem jeito, não tem como ficar de fora. Participe. Eu digo o seguinte,
primeira coisa, se informe a respeito. Isso tem que ser um pouco, talvez, da nossa mensagem para todos. Eventualmente, um lugar que não, você não vai falar de política, você não vai, né, de forma alguma partidária, em certos ambientes que você não é o fórum para aquilo, eu falo sempre isso. Participe da vida pública. Como? Estude seu candidato, a vida pregressa. Não suas palavras, o que ele fez, como é que atua, etc. Né? Se informe corretamente. Erro, vamos cometer. Aprenda com os erros e não repita os erros. Né? Isso é muito importante. Mas estude sobre ele, literalmente. Ajude a elegê-lo e cobre dele. Essa é a forma de você também participar. Ajudando a eleger aquele que você escolheu como sendo um possível bom representante para você. Depois, se ele for eleito, cobre dele. Se aproxime dele, cobre dele, porque você foi uma das pessoas que colocou ele lá. Ele está ali para te representar. Perfeito. Bernardinho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo bate-papo. Fica o convite aí para um próximo, quem sabe aí no futuro próximo também. E queria agradecer, então, a presença de todos aí na live e uma ótima noite a todos. Um grande abraço. Eduardo, até obrigado, mais. pessoal do novo. Um abraço a todos e obrigado. Tchau, tchau, Bernardinho. Um abração, Eduardo.